mudei o meu foco. Essa já foi a notícia mais antiga que eu achei do Foro de São Paulo, eu tentei me questionar quando teria sido a primeira nota crítica ao Foro de São Paulo. Quantas pessoas começaram a criticar? Quando surgiu alguém com conhecimento suficiente para apontar o dedo e falar, rapaz, isso daqui é um problema. E a primeira que eu achei, né, um artigo opinativo, é do jornal A Tribuna, é um jornal de São Paulo, a Tribuna de São Paulo, esse daqui, de quinta-feira, 11 de agosto de 1994, dia do estudante. Inclusive, dia meus pais celebram o aniversário de casamento. Aí, nesse jornal, tem a página, né, do leitor, carta aos leitores. Folha de São Paulo, hoje você vê como é o nível do leitor da Folha de São Paulo. Aqui era o padrão dos leitores da Tribuna de São Paulo. A gente até tem que se questionar o que foi que aconteceu com a sociedade brasileira. Um leitor chamado Orlando Lovecchio Filho escreveu o seguinte, falácias. É o título que ele deu para a notinha. O que moral, Lula e Mercadante dizem que Marco Maciel foi no passado um serviçal dos militares capaz da ditadura identificado com a farda e o autoritarismo. Esqueceram-se do atual e secaz fanatismo pelo tirano Fidel Castro, que não abandona a farda há 35 anos, e mais, a especial recomendação do concubino guru caribenho ao PT e Lula, que fundaram em São Paulo o desconhecido e silencioso Foro de São Paulo, entidade com deliberações quase secretas, onde a nata de organizações de esquerda e seus camaradas, presentes nas diversas reuniões, muito provavelmente ainda devem estar afinados em recompensar o socialismo do perdido leste europeu com ganhos na América Latina e, quem sabe, tentar arregar o simulacro da União Soviética no continente com suas falecidas políticas autoritárias, totalitárias, supranacionais, um verdadeiro perigo à soberania nacional e continental. A julgar pelas palavras do vice, nunca tive de pedir à população que esqueça o que eu escrevi, conclui-se que não mudam nem evoluem, continuam os mesmos. Ela descreveu exatamente a proposta do Foro de São Paulo, tentar reconstruir o que foi perdido no leste europeu, 1994. Aí era um leitor. Nessa mesma época, aí já despontava, esse daqui foi um grande crítico do Foro de São Paulo, e é um cara responsável, inclusive, por apresentar o assunto Olavo de Carvalho. Olavo sempre falou isso. O advogado José Carlos Graça Wagner. Tem uma página inteira do mesmo jornal, né, Tribuna de São Paulo, como vocês podem ver ali, mas de outro dia, né, foi domingo, 14 de agosto de 1994, aqui eu não vou ler as notas, mas essa página inteira é dedicada ao José Carlos Graça Wagner, que já estava anunciando que iria publicar um livro sobre o tema. Olha, a esquerda quer unir repúblicas na América Latina, manchete zona. Aí tem um texto meio pequenininho que fala: o advogado santista José Carlos Graça Wagner lançará um livro que mostra a estratégia da esquerda elaborada pelo Foro de São Paulo. Advogado santista inicia pesquisa em Miami em 93. Ele estava lá e ele ouviu falar que teve uma reunião em Havana, se não me engano, foi em Havana, lá em Cuba. Ele ficou sabendo, ficou prestando atenção. Ele falou: rapaz, que história é essa? Eu falei: Manágua, estou na dúvida agora. Mas enfim. Aí o livro expõe ideias neossocialistas. Ele falou assim: cara, o que é que essa galera está defendendo agora? Já tem uma modificação do que foi feito lá atrás. Queda do Muro de Berlim motiva o plano. Pesquisa revela apoio a regime de Fidel Castro. Enquanto define as estratégias políticas. Tudo denunciado em 1994. E até então, em nenhum dos grandes jornais da mainstream mídia da época, que continua até hoje, nenhuma palavra. Estadão? Foi 2010. Globo? 2008. E republicou lá da AFP. Folha de São Paulo, aí sim, teve 95. Eu estava cobrindo enquanto foi sexto enquanto foi de São Paulo. Aí, no Folha de Boa Vista, de Roraima, em 30 de novembro de 94, o mesmo José Carlos Graça Wagner faz um texto bem crítico, não vou nem ler, ele fala que é o NZ vermelho, compara com aquela ideologia muito nefasta, e ele critica ferreamente o Dilma, o PT, o Foro, fala: seria bom que o PT respondesse aos documentos sobre o Foro de São Paulo publicados no Letras em Marcha, em Factsmile, que apresentam a estreita vinculação entre o PT e o Partido Comunista de Cuba, entre Fidel, Lula e Frei Beto. Pouco importa a minha pessoa, importa esclarecer os documentos. Se o debate sobre isso começar, não vou desviá-lo para me defender, vou querer que eles se expliquem sobre os documentos. Espero, aliás, que não usem os métodos
perversos, né? Agora com colorido vermelho para silenciar o debate. Por fim, é preciso também que Dilma explique a sua participação no diálogo interamericano ao lado de David Rockefeller, de McNamara e também de Fernando Henrique Cardoso. O diálogo interamericano defende manter Fidel Castro seu regime fechado com a abertura dos investimentos capitalistas, será a adoção de uma espécie de capitalismo vermelho em harmonia com o NZ também vermelho. Uma figura que estava presente nos noticiários lá atrás e a imprensa mainstream adorava era o Rockefeller. Ele estava à frente do Council of America, o Collor foi homenageado lá, o Itamar tomou uma pressãozinha, o Sarney também já passou por lá, e hoje em dia é o Soros, né? Na verdade agora é o filho do Soros. Fico me perguntando como foi que o Rockefeller saíram, né? Ganharam um pouco menos de notoriedade da imprensa e começaram a aparecer outros setores, mas enfim. Verifica-se também nessa matéria a criatividade cubana e dos integrantes do PT surpreendente e inesperada. Seria bom para a transparência política que os envolvidos explicassem o que pretendem o Foro de São Paulo e o diálogo interamericano. Não é matéria eleitoral. Conhecer os planos desses dois grupos estão em sintonia em muitos pontos relacionados ao futuro da América Latina, é o mau interesse da população e das instituições nacionais. E aí, você até deve se perguntar, né? Você deveria se perguntar, por que as pessoas não comentam sobre o Foro de São Paulo? A imprensa não comentava. Nesse mesmo jornal, eu achei essa nota. Eu passei por essa. Também é do Tribuna. É, o Tribuna da Imprensa também. Também achei, aí eu postar. Essa nota, ela me interessou, porque quem escreveu ela é uma figura que segue viva. E é uma figura bem interessante, está na internet. Inclusive um grande ato político acontecendo, ainda está acontecendo, ele já fala sobre ele. E eu acho que esse cara tem tudo a ver, a gente já fala dele. Mas vou ler o que o Olavo de Carvalho diz, ó. O Olavo posta aqui em 25 de setembro de 2020. Neste artigo